Shalom, Mishnah 5, capítulo 5, porque a Vod, Mishnah 19, aqui para mim, aí para vocês é a 16, a 15, diz assim: todo amor dependente de um interesse específico, quando deixa de existir o interesse, morre o amor. Mas o que não depender de qualquer interesse específico, este não acaba jamais. Qual é o amor dependente de um interesse específico? É o amor de Aminon e Tamar. E qual é o amor não dependente de um interesse específico? É o amor de David e Jonatas, ou Jonathan. Repetindo, isso não é uma coisa nova, assim, de uma forma geral para vocês. Veja só, todo amor dependente de um interesse específico, quando deixa de existir o interesse, morre o amor. Mas o que não depender de qualquer interesse específico, este não acaba jamais. Qual é o amor dependente de um interesse específico? É o amor de Aminon e Tamar. E qual é o amor não dependente de um interesse específico? É o amor de David e Jonathan. Tá? Bom, para começar de forma polêmica, muitos declaram que Davi e Jonatas tinham um caso, tá? E que os dois, porque a confissão é quando Davi fala na morte de Jonatas, que o amor dele era, o amor dele Davi, por ele Jonatas, superava o amor de mulheres, tá? Mas não vou entrar nesse quesito e nem comentar se é verdadeiro, se não é, etc, porque não é o teor. O teor aqui está falando que o sentimento que Davi tinha no coração, ele não estava firmado dentro de um interesse. Portanto, é um amor verdadeiro, duradouro. E o amor de Aminon pela Tamar era um amor com fins de interesse. Portanto, acabou aquele interesse, acabou o amor. E no comentário dessa Mishnah, relata como é o dito bíblico, está em Samuel, deixa eu ver a referência aqui, mostra o capítulo 20 e quanto, peraí, segundo livro de Samuel, capítulo 13 e 15, deixa eu ver se é isso mesmo. O que fala aí? Não, pode ler. Então, todo amor que depende de um determinado motivo, quando tal motivo desaparece, o amor cessa. Mas se não depende de um determinado motivo, nunca cessará. Está dizendo a mesma coisa, né? A explicação é a seguinte: você sabe que estes motivos materiais são passageiros e sujeitos a mudança, pois uma mudança na causa altera o efeito. Se, portanto, a causa do amor for pelo divino, que é conhecimento absoluto, é impossível que tal amor jamais mude, porque sua causa tem existência eterna. Tem mais? Tem mais comentário aqui? Não. É só isso? Pois bem, primeira coisa, você consegue aplicar um ensino desse na tua vida diária? Em que? Aonde que a gente usa isso no nosso dia a dia? Já viram? Já perceberam? Não, com interesse e sem interesse. Estou falando o teor da Mishnah, que ela não está falando tão somente de fins religiosos. Isso é um ensino que
entra no caráter do ser humano, tá? Em primeiro lugar, ele vai, nessa transformação de caráter, aperfeiçoando o seu caráter, ele vai se parecendo a Deus, porque Deus não trata ninguém por interesse, tá? Então o amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é puro, porque ele trata na essência, e principalmente, ele não enxerga você da forma que nós enxergamos, como a gente já vinha falando anteriormente, tá? Que acho que semana passada, né, a paraxá passada, a gente comentou em relação a isso, porque quando a gente julga alguém, a gente julga mediante aquele pedacinho da história que a gente acha que sabe, nós não sabemos o todo. Portanto, aquilo que a gente acha que sabe, a gente faz um julgamento, e nesse julgamento, querendo ou não, você está colocando algo específico junto. Você está atribuindo algo à pessoa. Aí você fala, gosta, não gosta, serve, não serve, merece o castigo, não merece. Grosso modo, a gente vê assim no nosso dia a dia. É que as pessoas, a gente não para pensar, porque a nossa vida não é, ninguém está sentado num divã o dia inteiro que fica ali procurando entender o que você faz durante a noite. Mas há um dito popular que fala que quando você vai dormir à noite, você vai consultar o travesseiro. É o momento que você vai sonhar, e no momento dos sonhos, como a Neuza me trouxe os 2 sonhos aí hoje, os sonhos falam da realidade da pessoa, entendeu? É uma realidade espiritual, é uma realidade emocional, ali está mostrando dependências, esse tipo de coisa. Aqui, de uma forma específica, está fazendo menção uma coisa que a psicologia conhece muito bem, que é a paixão, e você pode usar essa definição aqui como paixão. Todo amor dependente de um interesse, entre parênteses, um interesse específico. Quando deixa de existir o interesse, morre o amor. Mas o que não depender de qualquer interesse, este não acaba jamais. Vocês conhecem Tristão e Isolda? Conhecem? Já ouviu falar? Nunca viram o filme Tristão e Isolda? Ali fala sobre paixão. E o que se fala de paixão? Quando um amor, que no caso deles era um amor, ela era importante e ele era plebeu, não é hebreu, é plebeu, pobre, empregado, esse tipo de coisa, e ela mais da realeza, tá bom? Os dois estavam apaixonados. Então, o que é que motivava esse amor? A proibição. Você nunca ouviu falar? Com certeza, né? Que o proibido é mais gostoso. Hein? O time do Corinthians e Flamengo, o time que os corintianos não falam que sofrido é mais gostoso, que tem mais gosto. O Flamengo, esses tempos atrás, ganhou do Vasco da Gama com um gol roubado, e o goleiro falou assim, roubado é mais gostoso. Então, o que? Tem um fato específico, alguma coisa que cria uma liga, que se você tirar aquilo ali, desvanece, cai, perde a graça. E é essa menção que está falando sobre Aminon. Aminon era um filho do rei Davi, com uma mulher, e a outra moça citada aqui também era filha de Davi, com uma outra mulher, ou seja, os dois eram meio irmãos, por parte de pai, irmãos, por parte de mãe, a mãe é diferente, cada um tinha a sua, e nesse caso, o amor dele estava atrelado a quê? A paixão. Que paixão? Física, a beleza. Entendeu? Quantas pessoas que talvez ela não fala, mas tem muito casamento que é assim, que o marido, ele pode falar assim para a esposa, se ele não fala diretamente, ele deixa nas entrelinhas,
que se ela não se cuidar, ele larga dela. Então o amor está baseado no quê? Ela é um troféu, aquilo que ele pode exibir lá fora, entendeu? Nesse sentido, vai ferir principalmente aquilo. O que ele está fazendo com essa mulher? Ele está despersonalizando, ela vira um objeto. A mulher que é só vista sexualmente, quando alguma mulher gosta de ser usada como objeto sexual, o que a gente estava assistindo outro dia que você me disse assim, nossa, a mulher é um objeto sexual há quanto tempo? Era filme, série, alguma coisa que a gente estava vendo. Então, isso daí já vem de muito e muito tempo, um jogo de interesse, tá? E não adianta a gente falar, porque todos nós temos interesse em alguma coisa, todos nós, todos, sem exceção. Não tem como você não ter interesse, porque ao mesmo tempo que esse interesse ele é bom e ele é ruim, vai depender de como você vai trabalhar com ele, tá? E aqui entra em ação em relação a Parashá de amanhã, Noah, porque nessa época também, quando Deus fala que vai destruir a terra, a ênfase ali é que não é que o homem sempre foi mau, e não é que o homem é mau. A questão é o que é que o homem fez com a maldade que está nele. Porque todo mundo nasceu com direito de escolha, todo mundo nasceu com Yetzer Hará, essa inclinação. E tem pessoas que permitiram, porque eles se entregaram muito a essa inclinação. Então eles passam a valorizar aquilo que é para o eu de cada um. Tá? Isso vale... Veja empresários. Tem empresário que enriquece licitamente? Não sei, deve ter. Mas será que uma pessoa consegue enriquecer fazendo tudo certinho, sem abusar de pessoas? Geralmente, estou generalizando, não estou acusando ninguém, nem usando julgamento. Veja uma empresa. O que acontece nas empresas? Quando uma empresa é boa, o que o funcionário faz? Ele faz uso por interesse daquela bondade do patrão. E aí o patrão tem que fazer o quê? Cortar o benefício, porque foi usado de forma má aquela liberdade. Então seria uma valorização ao funcionário. Isso é Torá. Deus quer que o empregador trate os seus empregados com justiça, com dignidade. Aí o empregado que está recebendo a benevolência do patrão, o que ele faz? Não é todos. Sempre você vai perceber aquela frase genérica: são poucas laranjas que estragam a caixa toda. Tá? Você deixa uma laranja perto de outras, a má vai influenciando as outras e vai apodrecendo as outras. E aí, nesse sentido, ocorrem essas coisas. A Parashá de amanhã também conta uma historinha. Acho que a Ivete relembrou essa historinha esses dias aí. O rei queria ser agraciado, louvado, tá? Aí ele pede o quê? Ele pede que o ministro dele vá e traga para o palácio quem? Que tipo de pessoa? Os mudos. E ali encheu o palácio e deram um período de tempo, dando para eles comida, bebida, dignidade, coisas boas que eles não tinham no dia a dia. Não é isso? E quando o rei saía dali e ia andar pelo palácio, essas pessoas estavam tão agraciadas que elas, mesmo sem saber falar, elas se levantavam, elas abaixavam, inclinando, ou seja, reverenciando, agradecendo o que foi feito, faziam sinais da linguagem característica deles. Passado um tempo, o rei fala para o chefe dele lá: agora você manda esse povo embora e traz os mendigos.
que sabem falar, porque eu serei agora, eu vou ouvir o louvor deles. Então os mendigos vão para lá e começam a fazer aquela bagunça toda e comem do bom do melhor. Daqui a pouco eles já estão fazendo exigência e em pouco tempo eles pensaram em formular um motim, ficar com todo aquele palácio e deportar o rei. Tá? Isso foi dado como exemplo do porquê Deus estava trazendo o Mabul, o dilúvio, à terra. Tá? Mas aqui encaixando nesse pedaço aqui, queremos dizer o quê? O rei tinha algum interesse? Tinha. Todo mundo é movido por um interesse. A psicologia chama esse interesse de motivação. Todo mundo tende a estar motivado. Quando você está desmotivado, você apresenta uma cara de depressão, você não produz, você está aborrecido, está triste, entendeu? Motivação ao excesso virou ansiedade, você fica elétrico, atrapalha tudo, mas sem motivação você também não produz. Então tudo é um equilíbrio perfeito, e nós somos chamados justamente para compreender o equilíbrio perfeito que Deus trouxe ao mundo pela Torá. Aí você foi ensinado durante muito tempo que não existe Torá, porque durante muito tempo nós não sabíamos o que era a Torá. O que foi ensinado para a gente no ano passado, que Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, só. Como na igreja comum, cristã, evangélica, de onde cada um se originou aí, era ensinado estes livros, ensinado como? Era ensinado? Não, não era ensinado. Você ouviu uma pregação aleatória. Então, um dos erros, na minha opinião, que a igreja apresentou para nós, é que ela nunca te trouxe uma educação, porque para você aprender alguma coisa, ela tem que ser que nem um degrau, tem que ser construtivo. Então você chega num dia de culto, vamos imaginar assim, todos os dias de culto, de segunda a segunda, e você vai pensando sem o interesse, porque com o interesse a pessoa vai e deixa o salário dela todinho lá, né? Com as campanhas. O que é a campanha? É uma demonstração de amor com interesse. Tirou o interesse, acabou aquilo. Entendeu? Como fica claro o comportamento das coisas? Então veja só, você vai num culto numa segunda-feira, aprende sobre Adão. No culto de terça-feira ele já fala sobre Judas, não Judá, Judas lá do Novo Testamento. Aí na quarta-feira ele te dá uma aula em Colossenses. Aí na quinta-feira ele fala em Mateus para você. Aí na sexta-feira ele fala de Jeremias, não do Jeremias, para você ter saber quem é Jeremias, de um texto de Jeremias. Aí no sábado ele lê Ezequiel, um texto de Ezequiel. Aí chega o domingo, ele fala de Lucas. Então você vai ouvir bastante, entre aspas, conhecimento daquilo que é chamado palavra de Deus, mas conhecimento aleatório você não consegue fixar, porque um dia você ouve uma coisinha aqui, não tem sequência. Agora, aí quando a gente aprende lá, um dia ensina pra gente Gênesis, aí depois de muito tempo vai falar um pouco de Levítico, tá? Mesmo na igreja cristã há um conhecimento entre eles. O livro de Levítico e Cantares de Salomão são os 2 livros praticamente que ninguém ensina nas igrejas. Só que por outro lado, os teólogos falam que, por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos falam que eles precisam ser craques no Novo Testamento. Só que os teólogos também falam que se você não conhecer Levítico, você não entende o Novo Testamento. Sacou a coisa? Eles não ensinam uma coisa que eles falam que é imprescindível para você conhecer o assunto que eles gostariam que você conhecesse. Tá? Então essas coisas, se não tem uma sequência, você não aprende. Agora a Torá, a cada sábado, ela te ensina uma porção.
No outro sábado, começamos com Gênesis. Já vimos uma porção do capítulo 1 a um pedacinho do capítulo 6. Agora a gente entra no capítulo 6, de onde parou, e vai até 11. Entendeu? Depois vai de 11 até não sei quanto. Terminou o ano, você leu de Gênesis a Deuteronômio. Então, dá para se falar tudo naquele dia? Não, não dá. Só que no outro ano, você pode abordar um outro momento. No outro ano, um outro momento. E assim vai. Há muitas coisas ricas, e com isso você vai aprendendo a ter uma noção da história. Porque todo o resto da Bíblia está fundamentado nestes primeiros 5 livros. Tá? E nestes primeiros 5 livros está mostrando que tipo de percepção de interesse você deve ter e que tipo de percepção de interesse que você não deve ter. Aqui acaba mostrando que interesse demais na área financeira vai te corromper, vai causar problema, que é um dos motivos que gera violência, tá? Voltando ao empregado lá, por que o patrão, mesmo sem querer, como dizia o Chaves, sem querer querendo, ele rouba o funcionário nas horas extras? Ele rouba o funcionário em algum momento, ou o funcionário rouba o patrão em algum momento. Entendeu? Ou todo mundo é justo que não rouba ninguém? Não tem como. Tá? Sempre há um abuso. Se você está num lugar em que você pode chegar atrasado, que não é descontado aquele período de tempo, você vai abusar ou não vai? Claro que você vai abusar, porque você vai deixar o teu corpo relaxado, te permitindo, um dia que você está cansado, que saiu, fez uma extravagância, você com certeza vai dormir despreocupado, porque se você chegar 1 hora atrasado, não vai ter problema. Só que o problema que tem aí é que você fez de caso pensado, e aí você está prejudicando o outro, tá? Então esse tipo de abordagem está colocando algo generalizado, mas o que está fechando aqui é o interesse. Quando alguém, vamos pensar assim, tem muitos casos em que o marido se separou da esposa porque ela era feia e gorda. São casos reais, tá? Geralmente, quando há uma separação, certo? Vocês já perceberam, quando há uma separação, alguém sempre fica bonito? Vocês já perceberam isso? É da vida isso, tá? E aí, quando o outro fica bonito, o outro que separou falou, nossa, né? Só que aí, aí a pessoa fica sabendo, ela se valoriza e fala, a fila anda, meu filho. E aí ela já abusa, tá bom? Isso é cultural. Isso no nosso país é igual chuchu na cerca, tá em todo lugar. Ou então casas pernambucanas, tem em todo lugar. E Banco Bradesco também. Embora a moda é Santander. Então, gente, outra coisa, quem era pobre não era nada, ficou com um pouco de dinheiro, ele, sem fazer plástica, ele fica mais bonito, mais engraçado, mais orgulhoso, ele melhorou em tudo, e aí o círculo de amizade aumenta. Por que será? Tá? Aí o cara empobrece, ficou feio, da hora para a noite ele fica feio, tudo aquilo que ele conquistou, ele perdeu. Por isso que é dito que você não pode colocar os valores que você tem. Gabriel, pega mais para mim. Você não pode colocar os valores que você tem nos interesses, porque acabando o interesse, acabou aquele amor, tá? Aqui quando fala do amor de Aminon,
ele olhou para a irmã dele, ele achou a irmã bonita, fisicamente falando, e ele quis a irmã de qualquer jeito, a qualquer custo. Alguém lembra da história? O que o danado fez? Ele se fingiu de doente, só para ter a irmã perto dele, cuidando dele, de enfermeira. Aí ele queria que ela ficasse lá para dormir no quarto com ele. Aí aconteceu o abuso, porque ela não se entregou por amor, ela foi obrigada a se entregar. E ela era irmã, ela tinha um irmão arretado. Alguém lembra o nome desse irmão dela? Irmão de verdade? Absalão. Absalão era, como diz os baianos, porreta. Absalão é aquele que quis roubar a coroa do pai e que recebeu como conselho: você quer deixar claro para as pessoas do reino que você está contra o teu pai? Então você deve dormir com as mulheres do teu pai publicamente, em praça pública. Aí o povo vai ver que rachou mesmo, tá? Só que numa dessa também cumpre algo que Deus tinha falado para Davi, dizendo para ele que aquilo que ele tinha feito às escondidas com Batseba, fariam com ele às claras. Aqui, embora não é aula, mas é gostoso quando você começa a pensar em Torá, que uma coisa entra na outra. O que a gente poderia falar aqui agora, que eu não vou falar, senão já muda um pouco o tema. Melhor não falar nem começar, né? Mas se alguma coisa que você fez e que vão fazer com você, então significa que esse segundo acontecimento lá na frente não veio ao acaso, tá? Aí você, mas eu não escolhi isso. Indiretamente escolheu, entendeu? As coisas se encaixam, tá? Bom, a parte de Aminon fica conectada assim. E a parte do amor, quando não tem interesse? Há um tipo de amor que se julga que ele não é interesseiro. Que tipo de amor é esse? De quem para quem? Qual o tipo de amor que é conhecido no mundo inteiro, que geralmente é um amor verdadeiro, que não tem interesse? De mãe para filho. E o Eterno usa no livro de Yeshayahu, Isaías, ele usa o termo ainda. Então, quando fala ainda, subentende que não é comum. Então, ainda, ou seja, não é comum uma mãe abandonar o filho. Mas ainda que isso aconteça, eu, o Eterno, não vou te abandonar. É só que nos últimos tempos, né? Até este amor está caindo por terra. A gente vê mãe matando filho, botando fogo em filho. Ok, mas aí entra dentro do tema nosso. Por que a mãe está abandonando o filho? Por causa do interesse. E qual é o interesse? Geralmente, você está falando aí, quando o filho ou filha entra num campo de homossexualidade, tá? É onde está tendo essas mortes, essas coisas todas. Então, aonde está o interesse dela? Está dentro de uma vergonha, está dentro de uma punição, que ela acha que é para ela, está dentro de um conceito religioso, porque um conceito religioso colocado de forma errada, ele também é responsável por essas mortes. Um dia essas pessoas serão cobradas, tá? E os religiosos, aqui entra rabinos também. Nós não estamos deixando o judeu de fora, não. Entra os rabinos também, porque tudo aquilo que eles fizeram baseado no interesse pessoal, eles podem causar morte e serão responsáveis por essas mortes.
Tá? Agora, existe deformação, existe um interesse. Se um cara, gente, uma mulher bonita não se apaixona por um homem velho de dentadura, até sem dentadura, só porque ele é milionário, claro que é uma caricatura que eu estou falando, tá? Mas esses dias passados aí, quando morreu o fundador da Playboy, o velhinho lá, então quando disseram da morte dele, mostraram que ele era casado, a menina parece que era 60 anos mais nova que ele. É um amor. Está dizendo aqui, ela casou com o bisavô. É um amor. Entendeu? Agora, isso é o amor ao dinheiro. Não a pessoa. Mas, por outro lado, será que uma pessoa, diferença de 60 anos de idade, pode se apaixonar e ser amor verdadeiro? Pode. Mas procure bastante, com todas as luzes acesas e durante o dia. Vai achar? Vai achar. Mas é o comum? Não é o comum. Tá? Nós estamos falando daquilo que é comum, assim no nosso dia a dia. Você vai vendo que tudo isso que a gente está dizendo é o nosso dia a dia. E não adianta a gente sentar aqui e encher o peito para falar, porque todo mundo aqui é devedor. Todos nós somos devedores. Porque a gente pode estar pensando numa coisa boa que nós não temos. Mas quando você chegar em casa, você vai lembrar de alguma coisa que te condenava, tá? É assim, tá? Aí entra os sonhos. De repente você começa, né? Tem uma pessoa aí que ficava me contando sonho quando foi despedida do serviço, não foi isso? E de tempo em tempo tinha sonho, até que aquela parte emocional fosse saindo e se sentisse novamente prestigiado, tá? São essas coisas. Que hora que é? Que ali parou? 8 quanto? 8h20? No máximo eu tenho mais 10 minutinhos. Mas grosso modo, você concorda que deu para compreender esse pedaço? Que no nosso tem que ter um interesse. Você tem que estar motivado para fazer o outro feliz. Como você vai fazer o outro feliz se você não for feliz? Por isso, também é dito nesse comentário que é dito na palavra do Eterno que nós devemos aprender a amar o outro, ou seja, a amar o próximo. E esta, para deixar bem claro, não é uma novidade apresentada por Jesus na religião cristã, tá? Isso era muito abordado por Hillel, que é nascido praticamente uma geração, ele é nascido antes de Jesus, tá? Mas lá na Torá, em Deuteronômio, também apresenta-se o conceito de você amar o próximo, tá? O famoso texto de dar a outra face, por incrível que pareça, está em Lamentações de Jeremias capítulo 3. Não é uma novidade apresentada por Jesus como revolução baseada no amor, tá? Nessas coisas todas, se a gente aprende a defender o nosso interesse, você vai aprendendo que tem interesse que você precisa motivar para que ele, tá? Por que mulher precisa andar bonitinha? Andar bonitinho, não é andar de andar, estar se sentindo bonita. Porque, olha, quem que não gosta de ouvir um comentário, você está bonita? Aí você fala, que isso, estou tão simples. Mas por dentro é yes! Quem que não gosta, gente? Quem que não gosta de receber um bom dia?
Eu não conheço, fala bom dia. Bom dia. É um bom dia, boa tarde. Falar que a pessoa está bonita. Você não pode falar que alguém está bonito que vão achar que é cantada, que é desrespeito. Você não pode sair de mão dada com teu filho, não pode abraçar teu filho, não pode beijar teu filho, que vão achar que é relacionamento homossexual, você pode ser agredido, como tem acontecido. Você não pode dizer para alguém, seja homem, seja mulher, que é bonito. Aí, por falar nisso, o Everaldo foi embora hoje para Recife. E na hora de despedir, você vê aquele homem de 64 anos chorando que nem criança. Porque essa amizade nossa foi firmada em interesse? Não foi. Não tinha interesse, porque eu não tinha nada para oferecer para ele, nem ele tinha nada para oferecer a mim. Mas quando ele precisou de dinheiro e eu tive, eu dei. Mas quando eu precisei de alguma coisa que ele tinha, ele deu. Então um foi ajudando o outro. Até então não tinha choro ali, porque era simplesmente tchau, que bom que você vai embora. Mas na hora que eu corri lá para dar um abraço aí, para falar, vai em paz, né? Aí, já viu a criança, quando leva, a criança começa assim, começa a tremer? Não teve como, você treme e chora. E os dois choraram ali, eu dei um beijo no rosto dele e falei, vai em paz, que Deus te abençoe, e fica tranquilo, se não acontecesse tanta coisa ruim aqui para você, você jamais iria embora. Então coisas ruins, ou seja, coisas que você não tem interesse que te aconteça, tende a acontecer para que você tenha interesse numa mudança. Entendeu? Então coisas ruins, por isso que aquele tema do Gamzu Letová, isso também é para o bem. A gente não pode estar entendendo hoje, mas é uma bênção. Tá? Agora, para a gente fechar, Deus trabalha por interesse? Eu disse que não. Mas Deus trabalha por interesse? Num sentido sim. Que o interesse dele, há um texto que fala, os pensamentos que eu tenho para você é pensamento de quê? De paz. Então é um interesse. Que a gente seja feliz, que a gente seja instruído pela Torá, que a gente tenha uma boa família, que a gente aprenda a relacionar com pessoas. São todos são ensinos que vêm da Torá, que é o interesse do Eterno para com a tua vida. Por outro lado, ele te apresenta essas coisas sem interesse. Ele quer te dar para que você cresça e para que você o ame. E um dos erros da maioria das igrejas que tem por aí é apresentar Deus às pessoas com o título de interesse. Deus quer que você seja vencedor. Deus quer que você seja ou tenha tal e tal coisa. Aí eles usam e abusam do dinheiro alheio. Tá? Podemos encerrar? Porque de uma forma geral você vai ver que a nossa vida está fundamentada nessas coisas. Todo mundo tem interesse. Eu tenho e você tem. Mas assim como nós temos a nossa inclinação para as coisas deste mundo, se você não trabalhar bem esse lado, você estará destinado ao fracasso. Não foi no livro do Raimundo Santo que a gente terminou na terça-feira? Num dado momento não foi dito que Deus trouxe ao homem, deu a ele tudo o que ele precisava para que ele fizesse o mundo, fizesse o mundo existir, chegando nos conceitos. O que foi hoje que você disse na Unicamp lá, que a menina bolou um projeto, que era o que mesmo? Da sucção na boca.
Tá? Não é que ela criou um beijo diferente, não. Tu não, a sucção na boca, eu sei qual que é essa tecnologia. Mas, você falou de cura, que curava rápido. Que é importante quando você usar a limpeza local, sem ficar na hospital. Então, isso daí é uma apresentação de uma elaboração que um aluno fez. Isso não é dotado por Deus, uma inteligência. Os aplicativos que são na moda hoje não é algo que Deus forneceu e a pessoa, tá? Por que uma pessoa cria uma coisa dessa? Porque ela tem um interesse. Mas não é um interesse egoísta. Isso não é um interesse egoísta voltado só para ele. Começa com o interesse voltado para ele. Tá? Por quê? Porque ele quer ser reconhecido, ele quer colocar em prática o que ele vem aprendendo, ele quer marcar o nome dele e tal, mas do lado doentio, ele pode colocar como um objetivo que é só para ele, aí vira aquele interesse doentio, que não vai prestar, não vai funcionar, que modifica a pessoa. Mas o interesse de servir, eu vim para ser servido e não para servir. Não é fácil, tá? Então essas coisas todas. Esta Mishnah, ela não entra nesses detalhes que eu estou falando, desse dia a dia. Eu estou aumentando aqui para a gente perceber que o nosso dia a dia é dessa forma. Nós estamos envolvidos com pai, mãe, irmãos. Começa dentro de casa. E às vezes a disputa começa ali mesmo, entre irmãos. Tá? 2 irmãos na família. Ali, papai, mamãe, filho 1, filho 2. O filho 1 recebe tudo novo. O filho 2 recebe tudo que era normal. Não é o normal? Se isso for uma educação de prazer, de um interesse que está numa linha construtiva, ele vai valorizar e vai ver a família tal. Agora, se ele leva para o outro lado, ele vai falar: poxa, vocês não me dão nada, eu só pego, eu vivo de sobra. Não é diferente? É isso. Agora podemos encerrar, porque é uma coisa quase que inesgotável, e vai chegar uma hora que a gente vai chover no molhado, que aí não vai ter o crescimento que eu desejo, tá bom? Podemos encerrar aqui então.